Bem-vindos, temos connosco hoje Luís Rosa, jornalista que acompanha a área de justiça há mais de 20 anos e autor do recém-lançado livro 45 anos de combate à corrupção, que faz uma viagem pela história recente do combate à corrupção em Portugal, através dos olhares de 5 procuradores de 3 gerações diferentes. Bem-vindo, Luís, obrigada por ter Olá, aceito o nosso convite. olá. Com o seu livro e o olhar dos 5 procuradores que ouviu, podemos perceber algumas das mudanças na justiça ao longo dos últimos 45 anos. O combate à corrupção pelo Ministério Público tem sido eficaz ao longo destes anos? Bem, é um combate que passou por várias fases. Podemos dizer que a própria consciencialização social do crime de corrupção também, ela própria também evoluiu, teve uma grande evolução. Eu acho que houve aqui duas fases distintas. Uma fase em que nós tivemos primeiro a construção do regime democrático, em que tivemos que implementar, por exemplo, as regras do Estado de Direito, como também uma regra básica do Estado democrático, que é a separação de poderes, um poder político e um poder judicial independentes e que se escrutinam um ao outro. Portanto, houve essa primeira fase de construção, que é logo a seguir ao 25 de Abril e após o processo revolucionário. Depois temos uma segunda fase em que ocorreu a especialização do Ministério Público a partir do final dos anos 80 e também houve uma mudança das regras do processo penal, em que a democracia, em 87, aprovou as suas regras do processo penal que quebraram com as regras da ditadura. E, finalmente, temos uma terceira fase que consiste numa grande influência da União Europeia na nossa legislação, é um impulso da União Europeia que faz com que nós tenhamos, pela primeira vez, a partir no pós-setembro, 11 de setembro de 2001, tenhamos finalmente um sistema de informações bastante eficaz e eficiente entre o setor financeiro e a justiça. O setor financeiro passou a ser obrigado a informar a justiça de todos os mecanismos, de todas as transações suspeitas de branqueamento de capitais, e isso fez com que o volume de informação que o Ministério Público passou a ter acesso passou a ser um volume colossal. Obviamente que essa matéria conjugada com a quebra do sigilo bancário e a quebra do sigilo fiscal também contribuiu para esse crescimento de informações. Portanto, são três fases muito distintas e três fases que fazem com que o combate à corrupção hoje em dia tenha uma maior eficiência e também exista uma muito maior consciencialização social em relação aos crimes económico-financeiros do que, por exemplo, existiam nos anos 80 ou nos anos 90. Há uma clara evolução nesse sentido. Mas as mudanças legislativas têm sido suficientes para acompanhar este combate à corrupção ou ainda há espaço para irmos mais longe? Sim, claramente que há aqui um espaço que tem que ser feito, há aqui um caminho que tem que ser construído. Nós já fizemos uma parte do caminho. O meu livro tem claramente uma mensagem positiva, no sentido em que há uma evolução clara. Agora, falta um longo caminho pela frente. Aliás, o livro tem uma fotografia muito metafórica nesse aspecto, que é um senhor a carregar a bandeira da República pela Avenida da Liberdade e à sua frente tem uma longa avenida. Portanto, acho que o nosso país ainda tem um longo caminho para percorrer, no sentido de termos um combate mais eficiente e mais eficaz à corrupção, porque esse combate, ao fim e ao cabo, traz prosperidade, traz justiça e traz igualdade na economia de mercado, que é essa a nossa economia, uma economia que tem que ter uma concorrência igual entre as empresas, e é para isso também que serve a luta contra a corrupção, é para existirem igualdade de oportunidades, não só para as empresas, mas também para as pessoas. Há uma altura no livro em que diz que servir a comunidade é também a razão da existência do Poder Judicial, logo no início. Mas, por um lado, acha que a comunidade sempre tem sido bem servida? Pela justiça, Sim. sim, Apesar deste combate, é uma é, coisa que os cidadãos sentem. isso é outra questão. Uma questão é se eu acho que a comunidade tem sido bem servida pela justiça. Parece-me que nesta área da criminalidade económica ou financeira há uma clara evolução, desde que o Ministério Público passou a ter acesso a mais informação e o próprio Ministério Público passou a ter um maior know-how e um know-how mais profundo para combater o crime. Outra questão diferente e muito importante é saber se as pessoas têm essa percepção. E parece-me que não. Parece-me que as pessoas não têm essa percepção. E essa percepção deriva muito, lá está, também de uma ineficiência, de uma ineficácia do próprio sistema de justiça, que eu não estou a falar só do Ministério Público, mas sim do próprio sistema de justiça, em tomar decisões céleres, em ter processos céleres,
que correspondam à ansiedade da população em ter um resultado final para um processo, independentemente seja qual for o resultado. Eu acho que também há um caminho positivo nesse aspecto. Por exemplo, a maior parte da população tem uma percepção destes grandes processos de criminalidade económica ou financeira como sendo processos que inevitavelmente vão prescrever. Isso era uma realidade nos anos 90. Todos os grandes processos deste tipo de criminalidade nos anos 90, todos eles prescreveram. Todos. E a população portuguesa, as diferentes gerações, ficou com essa ideia. E essa ideia hoje em dia persiste, apesar de em parte não ser verdade. Porque nós temos tido alguns resultados de condenações transitadas em julgados com pessoas muito relevantes, Isaltino Moraes, Duarte Lima, seja também agora do processo Face ao Cuta, do José Penedos, Paulo Penedos, portanto, há Armando Vara, por exemplo, também, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, portanto, há algumas condenações de processos mediáticos que surtiram efeito em termos de trânsito em julgado. Agora, esses processos são lentos, demoram muito tempo. Basta só recordar que o processo PPN, que é um processo muito importante, ainda não transitou em julgado. E é um processo de 2007. E o principal arguido até já morreu. Portanto, nós temos no processo da Operação Marquês do Universo do Espírito Santo, as pessoas, os cidadãos comuns têm essa percepção, porque é que estes processos nunca se resolvem? Porque é que demoram tanto tempo? Portanto, essa questão do sistema de justiça não está a dar uma boa resposta. E tem de dar uma resposta muito mais eficaz. É esse o caminho que nós temos que fazer ainda. E de que forma é que podemos, que as instituições judiciais podem aumentar e motivar a confiança dos cidadãos no poder judicial? A questão essencial prende-se com a celeridade. Eu acho que aqui há várias soluções bastante simples e concretas que não dependem propriamente, são medidas que podem ser disruptivas, mas não implicam nenhuma revolução em termos legislativos, mas que são importantes. Eu acho que no campo do inquérito e no campo de investigação, o Ministério Público tem os instrumentos certos em termos legais para combater este tipo de criminalidade. Não tem os meios certos, isso aí é importante referir, que é importante reforçar o financiamento destes meios, reforçar alguns meios, mas a questão central, na minha opinião, prende-se com o julgamento e prende-se com a questão dos recursos. Nós temos de ter uns julgamentos muito mais rápidos, muito mais céleres, em que os juízes tenham efetivamente poder para restringir a produção de prova quando ela já é redundante, quando ela já não faz sentido. Porque nós não podemos ter julgamentos, como aconteceu com o caso do BPN, em que temos 150 testemunhas. A Operação Marquesa é um processo muito mais complexo e o julgamento pode ter 200 ou 300 testemunhas. E, portanto, os juízes têm de ter poder para que essa produção de prova não se torne redundante. Por outro lado, a questão dos recursos também é muito importante. Parece-me que era importante Portugal ponderasse que existisse este debate, que existissem soluções para, como noutros países europeus, tivéssemos penas transitadas em julgado após o encerramento da matéria de facto. Ou seja, após a segunda instância, o Tribunal da Relação decretar o seu juízo sobre determinado recurso. Se existir uma pena de prisão efetiva, essa pena tem de ser executada. Porque os recursos seguintes têm a ver com matéria de direito. E que, eventualmente, obviamente, esses recursos tivessem sucesso, isso contribuísse para a libertação do detido, obviamente que o detido teria que ser indenizado. E, por último, acho que vale a pena uma ponderação séria sobre uma fase intermédia entre o inquérito e o julgamento e os recursos, que é a fase de instrução criminal. Nós temos, hoje em dia, a Operação Marquês parada na fase de instrução criminal. O Universo do Espírito Santo provavelmente também terá uma fase de instrução criminal longa, e essa fase não pode ser um pré-julgamento, não pode ser um primeiro julgamento, sendo que depois se vai repetir muitas diligências na fase de julgamento. Portanto, acho que vale a pena ponderar se essa fase de instrução criminal, das duas uma, ou deveria ser extinta, ou deveria ter um debate instrutório que não tenha produção de prova, que faria com que a fase fosse muito mais cedo. São ideias simples, ideias que não são unânimes na comunidade jurista. Eu não sou jurista, sou jornalista, são ideias que estou a lançar para debate, mas alguns juristas, e não só, economistas, outras pessoas que não são juristas, também partilham destas ideias. Vale a pena ter este debate para precisamente ter uma justiça mais célere, mais eficiente e que faça com que as pessoas se sintam próximas das instituições e confiem nas instituições, que é esse um dos grandes problemas das democracias hoje em dia. Muito obrigada, Luís, pela sua disponibilidade. Obrigada. Obrigado. Continuar a ouvir-nos e ler-nos em www.jornaleconómico.pt.